E aí, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal da Quartzo, onde a gente conversa sobre planejamento leve, real e possível. E hoje eu estou aqui para a gente bater um papo sobre rotinas pessoais. Gente, as rotinas pessoais vão ser as matinais e as noturnas e vão acontecer na primeira parte da manhã e na última parte da noite, um pouco antes de você dormir. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre o benefício delas, porque o que acontece? Muitas vezes eu chego aqui com papos muito práticos e coisas realmente pra gente colocar em prática. No Instagram também tem muito conteúdo prático, então assim, hoje eu quero falar dos benefícios disso e por que você deveria vir para o mundo de criar rotinas pessoais que funcionam, tá bom? Primeira coisa, rotinas pessoais vão estabelecer uma sensação de liberdade. Por quê? Porque elas vão estabelecer limites na rotina. Mesmo que você seja um profissional autônomo, que você seja uma pessoa que trabalha para você mesma, ou que você seja um estudante que está estudando à distância agora, muitas vezes essa noção de limite fica um pouco no ar, muitas vezes por conta dessa flexibilidade ser tão grande. E aí, apesar de ter uma rotina extremamente flexível, de ter uma rotina que você pode mexer, você não se sente livre para poder viver aquela rotina com tudo que ela poderia te oferecer e te beneficiar. Então, quando a gente delimita essas coisas, a gente tem uma sensação maior na rotina de liberdade. Por quê? O que acontece? Sabe quando você estava lá num trabalho CLT ou numa coisa que tinha um horário definido, pré-estabelecido, você simplesmente não tinha que pensar nessa parte de estabelecer um horário, de criar uma rotina, aquilo era basicamente criado para você, era uma coisa pré-fabricada. Então, muitas vezes ao longo da vida, antes da vida adulta, a gente não entra muito em contato com essa sensação da liberdade que é conseguir criar a nossa própria rotina, porque a gente passou a vida inteira se adaptando a rotinas externas que foram criadas pra gente. Então, o horário que começava a faculdade, o horário que começava a escola, o horário que começava o trabalho, se começava às 8 eu tinha que acordar às 6, porque o ônibus era às 7, então assim, todos são horários externos, é o horário do ônibus, é o horário da carona, é o horário que você tem que pegar seu carro, é o horário... Enfim, são horários externos. Então, esse é o momento do convite de você conseguir criar essa liberdade a partir de rotinas pessoais, beleza? Então, segundo ponto. Autodisciplina. Esse é um papo que a gente já teve aqui no canal e que agora estão chegando cada vez mais perguntas e questões sobre isso lá no Instagram da Quartzo. Inclusive, se você ainda não acompanha, tá aqui para você ir lá, né? E aí, autodisciplina é uma coisa que também tá muito ligada com esse rolê de, a vida inteira me falaram que tinha que fazer, agora que eu tô sozinho, agora que eu tô tendo que criar as coisas pra mim, eu fiquei perdida, eu não sei por onde começar. Então, essas rotinas pessoais vão começar a estabelecer esse gostinho de autodisciplina a partir do momento que você consegue colocar em prática uma rotina matinal, uma rotina noturna e explora esse maravilhoso mundo das rotinas. Terceira coisa, você vai aprender que essas rotinas vão te trazer uma clareza no dia a dia. Por quê? Muitas vezes a gente está vivendo no automático, está acordando e o que tem para fazer hoje e eu não sei o que vai acontecer, e aí eu acordo e qual é o próximo passo, e aí você acaba muitas vezes rolando o feed no celular, fica 3 horas ali fazendo um troço que você nem queria ter feito porque não existe uma clareza prévia do que você gostaria de estar fazendo com o seu tempo. Então, essa liberdade de saber o que você está fazendo com o seu tempo vai gerar uma autodisciplina que vai gerar uma clareza. Está tudo interligado e é uma coisa muito gostosa de ser vivida. Então, quando a gente tem clareza do que precisa ser feito, gente, é uma sensação assim tão gostosa de putz, eu sei o que eu preciso fazer. Ah, que bom! E aí eu vou lá e faço. Simples assim. Quarta coisa, o dia começa com ritmo. Se vocês acompanham a gente na outra rede, que eu acabei de falar no Instagram, né, gente? Mas é porque tá rolando um conteúdo por lá muito legal. E eu falei sobre correria na segunda-feira. Eu falei sobre isso na newsletter que rolou na segunda também. Então, se você ainda não está inscrito, vou deixar o link aqui embaixo. O que rola? Sabe aquela mania de filme nova-iorquino, da pessoa que pega o café e sai correndo e a gente romantizou toda essa correria, mas na real essa pessoa não comeu, não tem energia pro dia, não sabe o que vai acontecer, tá com a cabeça toda bagunçada, quer ir embora do trabalho dela, não aguenta mais. Então, isso é começar o dia fora do eixo, é começar o dia fora de um ritmo seu, de um ritmo que você poderia ter criado. Então, esse é outro benefício das rotinas pessoais. Você começa e finaliza o dia criando o seu ritmo e respeitando o seu processo.
Beleza, falei de alguns benefícios e agora, se você tá animada para colocar isso em prática, eu vou te falar alguns erros comuns que acontecem quando a gente está tentando estabelecer essas rotinas pessoais, para que você não corra o risco de fazer esses erros. Ou se você, entrar em contato com esses erros, você vai lembrar da minha cara falando para você que isso pode acontecer e que tá tudo bem e que tá na hora de seguir, tá? Então vamos lá. Primeiro erro muito comum é acordar com a cara no celular. O celular tem uma luz azul. O que isso significa? É uma luz que foi literalmente criada para te deixar animado, vivo e com a tela no celular, ou seja, é uma máquina criada para ter a sua atenção. Por quê? Porque a sua atenção é o bem mais valioso do século. Todo mundo quer a sua atenção. Rede social foi programada para isso. Celular foi programado para isso. Tudo foi programado para isso. Então, a gente está numa era que ter a sua atenção é uma coisa que dá dinheiro. Ou seja, eles criaram um troço que você fica o dia inteiro e é muito benéfico em muitos aspectos, mas acordar com a cara nele não é um deles, tá? Então evite acordar direto com a cara no celular. Aí eu tenho um despertador. Desliga o despertador, coloca no modo avião, esquece que você tem mensagem e vai viver o dia, tá bom? Segunda coisa, que é um erro muito comum, é você olhar uma rotina na internet e tentar seguir aquela rotina igualzinha, esperando os mesmos resultados. Isso não vai acontecer, porque você não é aquela pessoa, você não foi programada que nem aquela pessoa, o seu cérebro não funciona que nem o dela, vocês não têm as mesmas experiências de vida, então evite tentar copiar rotinas. Crie as suas rotinas, beleza? Não vai adiantar copiar uma rotina. Pode até adiantar, mas assim, numa realidade muito paralela, porque o que vai funcionar melhor é a sua rotina para você. Então, evite copiar rotinas prontas da internet pra gente não cair nessa bagunça desse erro muito comum, tá bom? E última coisa, mas não menos importante, na verdade uma das mais importantes, então se você chegou até aqui no vídeo, comenta isso aqui embaixo. Gente, o que acontece? Muitas vezes as pessoas começam a colocar rotinas pessoais em prática e justamente por conta de todos os benefícios, de todas as coisas legais que todo mundo conversa, ou que eu incentivo, opa, tudo bom? Chutei o tripé. Ou até as que eu incentivo falando com vocês sobre isso, as pessoas começam a colocar em prática, aquilo dá certo por 2 ou 3 dias, e aí depois uma das atividades da rotina matinal da noturna dão errado, e aí a pessoa esquece e fala, não quero mais, não vai dar certo, produtividade não é pra mim, e eu não tô nem aí, não sei o que, e aí se frustra e fica nesse padrão de começar um troço e não terminar. Por que que isso não é legal? Primeiro, as coisas vão acontecer, para elas conseguirem acontecer com uma constância gostosa, a gente tem que fazer mais de uma vez, mesmo que existam erros ou coisas que precisam ser ajustadas. Rotina e planejamento são coisas que exigem ajuste, porque você não vai criar uma rotina perfeita da noite para o dia. Rotina exige autoconhecimento. Então, se você criar um troço que, só uma coisa da minha rotina deu certo, então o resto não deu, então nunca mais eu vou fazer. Você pode deixar aquelas coisas de lado e tentar outras coisas. Você pode tentar aquilo de novo, tá tudo bem. Você testar e ajustar, isso é inclusive normal e recomendado, beleza? Então, não joga tudo pro alto, tente jogar esse rolê de 8 a 80 pela janela, porque isso não vai ajudar o processo da rotina e do planejamento, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar por aqui as redes da Quartzo. Deixa aqui um comentário para eu saber o que você achou desse vídeo, o que você quer ver mais pra frente. Um beijo e tchau!